Beleza, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo então sobre as bênçãos de Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, agradecendo a direção da Casa Espírita Miguel Arcanjo de Tombos, esses amigos tão queridos que já fazem parte da nossa família espiritual. Algo muito bom que o Espiritismo nos traz, né? É esse convívio com os confrades, esse aumentar dos laços fraternos que vai fazendo a gente sentir um pouco aquilo que o Mestre Jesus nos falou da família universal. Então, muito obrigado a todos e que a gente possa adentrar um pouco mais nesse universo, nesse psiquismo do Cristo, através das mensagens que estudamos aqui, através das mensagens espirituais, que nada mais são que as mensagens de Jesus, desenvolvidas através de mãos espirituais diversas, que chegam através desses médiuns abençoados, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como vários outros que passaram por aqui e que ainda estão aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos dar início, então, ao estudo, à reunião de hoje. Vou fazer uma leitura inicial desse livro aqui que recomendo a todos, meus irmãos. Vida Feliz. É o livro psicografado por Divaldo Franco, da mentora Joana de Ângeles. É um livro maravilhoso, recomendo a quem queira ter uma leitura diária de uma mensagem, muito bom. Vamos abrir aqui. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recurso para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar os enfermos, logras socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tem meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Maravilhosa a mensagem, né? Essas mensagens sempre saem para nós, né? Exatamente aquilo que a gente está precisando de ouvir. Isolina Tuller, nossa companheira aqui em Espera Feliz, de Casa Espírita, muito obrigado, Isolina. Verônica está aí também. Olá, Verônica, bom dia. Vamos fazer então uma prece inicial, meus irmãos, para estudarmos o capítulo proposto de hoje. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, mesmo distantes fisicamente, mas espiritualmente estamos perto, estamos em comunhão, e que essas energias que perpassam a cidade de Espera Feliz, a cidade de Tombos, essas energias que envolvem todos os nossos irmãos que estão agora acompanhando, possam se expandir em luz, através das mãos dos benfeitores espirituais, e chegar a todo o nosso planeta, banhando de paz os corações, de esperança e consciência as mentes humanas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, e permaneça conosco nas suas vibrações, que possamos permanecer hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o capítulo proposto para nós é do livro Fonte Viva, o capítulo 116, cujo título é Ir e Ensinar. Nós vamos fazendo uma leitura metódica do capítulo, porque ele é pequeno, e depois nós vamos refletir sobre ele,
sobre essas mensagens aqui, que tem muita coisa interessante, muita coisa importante para refletir, como sempre, né? Essas obras de Emmanuel são obras maravilhosas, né? Elas são pequenas no tamanho, mas elas são profundas no conteúdo, né? Então vamos lá à leitura. Ir e ensinar. Aí uma epígrafe, né? Portanto, ide e ensinais. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Seja bem-vinda, Bárbara, chegando aí também. Bom dia. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer? Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar. E em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno, e ensinando converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam aos sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Mensagem forte, né? Mensagem profunda. Vamos analisar partes por partes aqui, meus irmãos. Seja bem-vinda, Andréia, bom dia. Na epígrafe, Emmanuel coloca uma passagem que está em Mateus, onde Jesus fala, portanto, ide e ensinai. Essa parte ela acontece depois que Jesus passa pela crucificação e ele aparece aos discípulos. Ele comunica a Maria Madalena, que encontra com ele logo após ele ter ressurgido e aparecido ali, para que os discípulos fossem a Galiléia, que lá ele ia aparecer para os discípulos. E ele aparece. E fica muitos dias, inclusive, com os discípulos. E depois ele manda os discípulos ir pregarem o Evangelho, né? Ir e ensinar. Só que a gente percebe que a proposta de Jesus ela é muito maior do que apenas uma proposta meramente instrutiva. Ela é uma proposta de transformação interior. A própria vinda de Jesus aqui já é um exemplo de amor e de sacrifício. Como está dizendo aqui no segundo parágrafo, ele veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Segundo muitos espíritos na literatura espírita, Jesus, para ele se corporificar aqui não foi fácil, porque o grau de espiritualidade, já a evolução dele, já faz ele viver numa, vamos dizer assim, numa atmosfera psíquica, numa vibração muito elevada,
naquilo que podemos chamar de esferas crísticas do reino astral, do reino espiritual. E para ele se corporificar, ele teve que, de certa maneira, reduzir a sua vibração para colocar ela dentro de um padrão que dava para ele reencarnar aqui em um corpo físico. E isso já é realmente um certo sacrifício para o espírito. Segundo as obras de Allan Kardec, o espírito, para reencarnar, ele tem mais dificuldade do que para desencarnar. Porque a desencarnação, ele está voltando para a pátria verdadeira, para a realidade dele, que é a realidade espiritual. Então, principalmente quando ele viveu uma vida de equilíbrio, uma vida digna, uma vida com retidão, naquele esforço sincero, a desencarnação é suave. É como abrir a porta, é como abrir a gaiola e o passarinho sair voando. Então o corpo volta para a terra, vira pó, e o espírito ele se liberta e volta para a dimensão livre dele. Já a reencarnação, ela já é mais difícil para o ser espiritual, porque ele está entrando em um corpo denso, em um plano físico denso. Ele está passando por um processo de esquecimento das existências passadas, da realidade lá atrás, apesar disso tudo ficar latente. Então, virmos aqui para o plano físico é um esforço necessário. Para nós, é um esforço necessário para a nossa evolução. No caso de Jesus, ele fez esse esforço por amor, porque ele já evoluiu tudo que a Terra poderia oferecer em termos de aprendizado. Nós sabemos que a evolução ela é infinita, mas no plano do planeta, o que o planeta pode oferecer como ensinamento, como em conhecimento, Jesus já alcançou a plenitude, a evolução plena. Então ele não precisava de encarnar aqui, ele encarnou por amor a nós, para trazer uma mensagem e principalmente um exemplo. Mas aí, nessa questão, no parágrafo 3º, o Emmanuel vem falando algo que é interessante a se analisar. Seja bem-vinda, amiga Raquel, bom dia. Quando coloca assim: poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis, mas ele preferiu vir pessoalmente aqui na Terra para nos ensinar. Na verdade, ele mandou muitos emissários, ele mandou muitos mestres aqui para nos ensinar. Isso está muito bem relatado no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. É um livro maravilhoso. Caminho da Luz é um livro que conta toda a história da humanidade do ponto de vista espiritual. Então ele mandou o Siddhartha Gautama, o Buda, que de certa maneira fundou o budismo, aquele que se iluminou, descobriu o caminho do meio, 500 anos mais ou menos antes dele vir, antes de Cristo. Ele mandou Sócrates, que é considerado o pai da filosofia moderna, viveu em Atenas, na Grécia Antiga. Platão, que era um discípulo de Sócrates, mas um cara também iluminado, influencia até hoje a nossa maneira de pensar. Ele mandou vários grandes mestres, ele mandou Confúcio, lá na China, que surgiu daí o movimento confucionismo. Ele mandou vários. Nós tivemos, na Era Antiga, vários seres iluminados aqui. O próprio Pitágoras, também grego, que deu uma contribuição para a área da matemática enorme. Até hoje nós estudamos na escola o Teorema de Pitágoras, mas além da matemática, da ciência, ele era profundamente espiritualizado. Então nós tivemos vários seres iluminados que já traziam mensagens de luz para nós antes do Cristo. O próprio Moisés, enviado por ele, que trouxe a ideia do Deus único, de sair da concepção politeísta e entrar na concepção monoteísta, ou seja, um Deus apenas que envolve tudo. E ele, de certa maneira, guiou o povo hebreu.
Inclusive, nós encontramos textualmente nos escritos de grandes mestres mensagens semelhantes e praticamente iguais às mensagens do Evangelho. Sócrates, por exemplo, tem falas lá que são exatas, são iguais a falas do Evangelho. Tipo, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Isso está no Evangelho, e também Sócrates disse isso lá atrás. Então nós tivemos vários seres que já traziam as mensagens das leis eternas para nós. Porém, Jesus, ele resolveu vir aqui em um momento e ele trouxe no nosso conceito, como espíritas cristãos, algo a mais. A envergadura espiritual de Jesus era tão grande que ele não trouxe só a mensagem, ele trouxe o exemplo da renúncia e do amor para nos ensinar como fazer. Porque muitas vezes é fácil a gente falar o que fazer. O grande desafio é nós ensinarmos como fazer. Porque se nós não vivenciamos ainda um determinado ensinamento, nós não conseguimos indicar o modo, nós conseguimos apenas indicar o que. Por exemplo, em todas as religiões nobres se fala que devemos perdoar. Perdoar os irmãos, perdoar o próximo, as pessoas. Agora, como perdoar? Porque às vezes aquela mágoa está tão dentro da gente, aquilo está tão arraigado, aquilo dói tanto, que se ouvirmos alguma coisa que temos que perdoar, nós vamos, de repente, se tiver que falar, falarmos que perdoamos, mas isso vai estar da boca para fora. Não realmente uma liberação dessa carga pesada para não ficarmos leve. Então Jesus ele veio pessoalmente para mostrar o modo. Perdão é um processo. Perdão é um processo de compreensão. À medida que nós compreendemos um contexto, nós vamos perdoando. Quando nós compreendemos a situação do outro, o contexto do outro, quando nós nos colocamos no lugar do outro de verdade, nós temos mais possibilidade de perdoar. Então é esse modo, como fazer, que só aquele que vivencia a mensagem consegue ensinar, consegue transmitir, que é o caso de Jesus. E a mensagem dele, quando ele falou aqui, a presença dele foi tão impactante na Terra, aqui no plano físico, que ele marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo. Não precisamos, às vezes, nem estudar a literatura espiritualista, bíblica, para saber que Jesus impactou a história humana. Se a gente pegar a história, ciência, aquela que nós estudamos nas escolas, nós percebemos que a presença de Jesus foi impactante, porque os primeiros cristãos, eles tinham uma fé tão grande e eles eram até perseguidos, né, pelos romanos da época, e eles eram presos e depois colocados naquelas arenas. Isso está muito bem descrito na ciência histórica e na literatura espiritualista. E aqueles cristãos, eles entravam cantando, louvando o Senhor, mesmo sabendo que estavam indo para a morte física. E isso impactava os romanos. Que fé é essa? Que ser é esse que faz os seus seguidores até diante da morte expandir alegria, expressar esperança? E aí os romanos começaram a se converter ao cristianismo. Até que depois de alguns séculos o cristianismo se tornou a religião oficial. Então a presença de Jesus foi impactante. Não só as palavras, mas o magnetismo dele.
pelo que a gente estuda, os grandes mestres que já alcançaram um nível de vibração, eles têm uma capacidade natural de fazer aqueles que estão perto dele entrarem no estado de presença também, um estado de paz. Chico Xavier, por exemplo, muitas pessoas que se aproximavam dele, às vezes começavam a chorar, do nada, mas um choro de alegria, um choro de alívio. Imagine na presença de Jesus. Imagine aqueles que conviveram com Jesus. Só que tem algo muito singular, meus amigos, que eu vou abordar aqui, que é importante. Quando fala, igual aqui, com indiscutível acerto, Emmanuel fala, né? Jesus é chamado divino mestre. Jesus é chamado de mestre. Chegaram perto dele certa feita e falou assim, bom mestre. Ele falou, bom não, bom só o Pai que está no céu, mestre sim. Mas minha filha me perguntou essa semana o seguinte, pai, a gente lê na mensagem que Jesus é mestre e ele aceitou ser chamado de mestre. Por quê? Porque a espiritualidade, como é isso? Ser chamado de mestre não pode ser um sinal assim de superioridade? E eu achei interessante as perguntas, porque aqueles que estão mais próximos de nós são aqueles que nos alertam mais para algumas coisas que de repente a gente fala e a gente nem percebe que fala, né? E eu expliquei para ela o seguinte, quando a gente fala mestre na proposta espiritual, não é o mestre, muitas vezes, que nós ouvimos no mundo. Essa palavra, a semântica dessa palavra não é exatamente a mesma, como está sendo colocado aqui. Ele era mestre não porque possuísse uma cátedra de ouro, ou porque possui uma grande biblioteca, ou porque simplesmente exaltasse a palavra correta, irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, porque a gente vê isso tanto no mundo, né, meus irmãos? Nas academias, né? Nas academias nós temos os mestres, os doutores, os PhDeuses, né? E às vezes percebemos que o título é muito exposto, né? Colocado ali. Mas o mestre, do ponto de vista espiritual, não é um título que o indivíduo alcança de uma especialidade, seja na área da gramática, que às vezes ele sabe muito profundamente, mas só aquela área, ou na área da matemática, ou na área da história, ou na área da geografia, ou na área das ciências. Esses títulos são muito pouco perto daquilo que nós consideramos do mestrado espiritual. O mestrado espiritual é quando o indivíduo ele adentra o universo do amor fraterno, do sentimento do amor e da caridade na pele. É quando o indivíduo desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro e desenvolver a alteridade sincera. É o indivíduo que pratica o bem e a caridade com simplicidade, com naturalidade e com sinceridade. O mestre espiritual é aquele que se coloca como igual. É aquele que se coloca no mesmo nível que o outro para fazer o outro crescer junto. Então eu expliquei para minha filha. Porque que quando Jesus permite ser chamado de mestre é porque ele já sabia que ele detinha uma compreensão e ao mesmo tempo ele queria trazer o ensinamento de que todos nós somos irmãos. Então, o verdadeiro mestre não é aquele que se coloca acima do outro. O verdadeiro mestre é aquele que se coloca igual, irmão a todos. Esse é o mestrado de Jesus. E isso ficou muito bem exemplificado na mensagem dele, naquela parte onde ele lava os pés dos discípulos. Veja bem, ele era chamado de mestre, mas ele faz questão de lavar os pés de Pedro, os pés de João, os pés de Tiago, para mostrar
que é se colocar como menor, não no sentido de complexo de inferioridade, mas colocar com humildade, porque sabemos que perante o conhecimento infinito nós não sabemos quase nada. O universo é infinito, o conhecimento é infinito. E os grandes mestres sabem disso. E por isso se colocam numa postura de humildade. Humildade sincera, não forjada. Sócrates, por exemplo, a história dele é belíssima. Porque quando os companheiros foram lá no templo de Delfos consultar as pitonisas, na mitologia, as pitonisas, os deuses falavam através das pitonisas, né, que é aquelas moças dos templos, e lá eles perguntaram aos deuses, né, quem é o homem mais sábio da Grécia? E eles falaram através das pitonisas, médiuns e espíritos superiores, né, na linguagem espírita. É Sócrates. E aí eles foram até Sócrates para confirmar isso. Sócrates, os deuses nos falaram que você é o homem mais sábio da Grécia. Isso é verdade? E aí Sócrates responde, bom, talvez seja verdade sim, que eu sou o homem mais sábio daqui. Porque pelo que eu estou vendo, eu sou o único que sei que nada sei. Enquanto muitos acham que sabem, quando na verdade não sabem. Olha bem essa frase de Sócrates que ficou famosa. Só sei que nada sei. É lógico que ele sabia alguma coisa, ele sabia muita coisa, mas ele estava mostrando que a condição do mestrado é a condição daquele que está sempre aberto ao aprendizado. É aquele que sabe que o seu conhecimento é limitado, que sempre pode surgir um conceito novo, um valor novo, e ele tem que estar aberto para agregar isso ao seu arsenal, à sua bagagem intelectual. Desse modo, o ensinar, o ir e ensinar, só acontece de verdade quando aquele que ensina se coloca primeiramente como aprendiz. O professor, muitas vezes, ele aprende muito mais do que ensina. Então, é essa palavra, essa semântica do mestre que Jesus veio trazer. O mestre é aquele que tem consciência que é aprendiz perante a vida. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos aprendendo o tempo todo. Inclusive, quando nós nos colocamos nessa posição de aprendiz, nós conservamos a nossa mente, a nossa memória mais lúcida. Se nós estamos sempre procurando ouvir algo, ouvir uma palestra, ler um bom livro, ter uma conversa instrutiva, ouvir o que o outro tem para oferecer, para falar, mesmo que seja uma criança, quando nós nos colocamos nessa postura, nós estamos estimulando os nossos neurônios, as nossas árvores neurais, a cada vez ficarem mais ativadas. Inclusive criar novas ramificações chamadas dendrites. Então a pessoa que está sempre estudando, e quando a gente fala estudando, não é só lendo livro, não. Lendo livro, ouvindo palestra, conversando, refletindo filosoficamente, está estimulando o seu cérebro a se conservar em equilíbrio, mesmo na senectude, com 80, 90 anos. Nós vemos, por exemplo, o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, me parece que ele está com 94 anos, se não me engano, fazendo palestra, fazendo seminário, né? Isso ajuda. A condição espiritual nos ajuda muito a conservar a nossa saúde mental, porque estamos sempre nos colocando como jovens espiritualmente, sempre abertos ao aprendizado. Na linha oriental, eles usam uma figura que eu acho maravilhosa. Eles usam a figura da xícara vazia. Significa que quando a gente vai estudar, adentrar um templo, nós temos que ir com a xícara vazia. Ou seja, aquele monte de preocupação, ou aquele monte de informação que achamos que temos, de conhecimento que achamos que temos, às vezes é necessário a gente esvaziar isso um pouco a nossa mente para ser preenchido pelas mensagens espirituais que vêm dos benfeitores. Então isso é uma sabedoria.
realmente. Mas aí Emmanuel continua aqui. Ele fala assim, preferiu Jesus, né, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles. Olha que interessante. Jesus nos mostra que só conseguimos ensinar quando nós nos colocamos no mesmo patamar. Por isso que ele reencarnou, ele encarnou. E ele viveu como nós, na carne. Aquele que fala que Jesus não viveu na carne precisa estudar profundamente as obras básicas, o próprio Evangelho e a literatura espiritualista. Porque Jesus, para poder mostrar que a mensagem dele é real, ele teria que estar na mesma condição que nós estamos aqui na Terra. Passar pelos mesmos sofrimentos que ele passou. Foi por isso que ele encarnou. Ele passou pelo sofrimento físico, na crucificação, na própria vivência, na matéria, e pelo sofrimento emocional, mental. Ele passou por tudo isso para mostrar que é possível superar tudo isso através da fé e através da prática do bem. Então Jesus ele se colocou aqui como um ser humano normal. Ele nasceu na manjedoura. Siddhartha Gautama, o Buda que citamos, era um príncipe, ele nasceu em um palácio. Depois largou tudo para descobrir a espiritualidade. Mas ele primeiro usufruiu daquilo tudo ali. Jesus, quando ele nasceu, Maria não tinha lugar para ficar. O único lugar que achou foi uma manjedoura lá, um estábulo cheio de animais. E ele nasceu no meio dos animais. Nasceu na humildade para mostrar que a espiritualidade, a riqueza espiritual transcende a matéria, transcende as condições físicas. Podemos ser ricos espiritualmente, independente da nossa condição financeira. Podemos ser ricos espiritualmente numa condição boa ou numa condição não tão boa. A riqueza era interna. Então Jesus nasceu ali, na humildade, para mostrar já no seu nascimento a exemplificação do ensinamento que ele iria falar, que ele iria trazer 30 anos depois, quando ele começou a sua missão, o seu ministério. Então a gente percebe, até na psicologia, como que quando nós queremos ensinar alguém, por exemplo, uma criança, como educadores, se a gente chegar perto de um aluno e falar alguma coisa mais séria com ele, em termos de aprendizado, muito do alto, ele lá embaixo, aquele ensinamento pode não ter tanto alcance no coração dele do que você, de repente, abaixar e ficar na mesma altura que a criança e falar olhando os olhos dela na mesma altura. A aceitação dela é maior do que você está falando quando você está na mesma altura que ela. Qualquer professor, qualquer pessoa que queira nos ensinar algo, se colocar muito acima de nós, nós já criamos uma rejeição natural. Agora, quando o indivíduo se coloca igual, nós nos abrimos, porque nós percebemos, ele está igual a mim. Então eu posso ouvir o que tem para dizer, porque ele está vivenciando as mesmas coisas que eu. Então realmente o que tem a dizer é verdade. Jesus fez isso para a gente. Ele encarnou aqui para mostrar, eu sou ser humano igual a vocês. E é possível vivenciar o amor apesar das dores do mundo. Ele diz aquela frase que eu acho muito bonita, né? No mundo tereis muitas aflições, mas não vos inquieteis, porque eu venci o mundo. E como que nós estamos vivendo tantos desafios no mundo hoje, né, meus irmãos? Essa pandemia, algumas guerras, miséria, fome. A gente está percebendo que o planeta está sendo chacoalhado, típico de um momento de transição. Segundo os Espíritos, nós estamos no momento exato de transição, onde o planeta vai passar para uma nova atmosfera espiritual. Na linguagem espírita, deixar de ser um planeta de provas e expiações para entrar num planeta de regeneração. Mas nós estamos vivenciando as dores do parto, né? Esse parto de um mundo novo, esse nascimento de um mundo novo. Nós estamos nas dores. E nesse momento grave, é importante, muito importante, que nós seguremos nas mãos de Jesus.
seguremos nas mãos dos benfeitores, seguremos na mensagem espiritual do amor e da resignação, para que a gente passe por esse momento com equilíbrio, para que a gente não se comprometa, porque a gente tem percebido muitos discursos, muitas falas diversas, e muitas vezes falas que camuflam, falas que levam a mente humana para ideias que não são construtivas. Precisamos mais de falas de amor, de paz, de perdão, de consciência. Precisamos muito disso. No mundo, nas redes sociais, estamos muito carentes disso. Parece que estamos vivendo realmente um momento delicado que é importante ficarmos bastante atentos e caminhar com equilíbrio, com sobriedade. Mas vamos continuar aqui. Então, Jesus nasceu numa manjedoura e Emmanuel vem falando no 4º parágrafo algo bem interessante. Ele fala que fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Olha que interessante, meus amigos. Jesus amparava cada um conforme a sua necessidade. Todo grande professor, como Jesus, sabe da necessidade de cada um, porque as necessidades não são iguais. Cada pessoa é um universo único, singular, é um universo diferente. Então a necessidade de um não é a necessidade de outro. Nós temos, por exemplo, pessoas que precisam de falar. E aí, se você chega perto dessa pessoa, uma forma de você fazer a caridade é ouvi-la. É ouvir o que ela tem para falar, o que ela precisa desabafar, colocar para fora, porque às vezes tem pessoas que não têm um amigo, não têm um familiar, não tem ninguém para fazer essa catarse, não tem ninguém para se confessar. No Evangelho está, confessai-vos uns aos outros. É importante, uma pessoa que você confia, você se abrir. É importante a gente abrir os sentimentos. Isso é saúde emocional. Então, se você está numa pessoa, num atendimento fraterno, tem pessoa que está precisando de falar e você tem que abrir o ouvido para ouvi-la e falar com ela assim, pode falar, eu estou aqui para te ouvir. E aí ouvir de verdade a pessoa, enxergar a pessoa. Porque às vezes as pessoas ouvem, mas não ouvem, né? Pessoas olham, mas não enxergam. Não, ver a pessoa, estou te ouvindo, estou te compreendendo, pode falar. Já tem outras pessoas que estão tendo necessidade de ouvir. Umas pessoas têm necessidade de falar, outras pessoas estão precisando de ouvir um aconselhamento, ouvir uma palavra de esperança, de fé. Porque no mundo de hoje tem tantas palavras de ódio, tantas palavras de descrença, de pessimismo, que tem pessoas precisando de ouvir palavras de luz, palavras de bondade, palavras de amor, de esperança, de otimismo. Então, para essa pessoa, a caridade será você falar para ela. Falar que vai dar jeito, que as coisas vão melhorar, que Deus está presente, que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus, como está no Evangelho. Falar para ela que é importante manter um estado emocional proativo e otimista, porque nós atraímos aquilo que vibramos. Então vamos pensar positivo para atrair coisas positivas. Então isso aí é importante. Tem outras pessoas que precisam de ouvir, umas pessoas precisam de falar, outras pessoas precisam às vezes apenas de uma presença, de uma companhia. Outra pessoa está precisando do pão para comer, e aí nós vamos levar o prato de comida. Outra pessoa está precisando de agasalho, a gente vai levar o agasalho. Outra pessoa está precisando de uma visita. Cada um é singular. E aquele que quer ensinar, aquele que quer ajudar, por querer ensinar e ajudar é a mesma coisa, precisa ter esse olhar de perceber primeiro o outro e perceber qual é o alimento que o outro precisa. Porque nem todo alimento serve para todo mundo. Não é verdade? Se levarmos, por exemplo,
uma feijoada para um bebê vai dar uma indigestão no bebê. O bebê precisa do leite materno. Então, cada um precisa do seu alimento espiritual de acordo com a sua organização psicológica, com o seu grau de maturidade, com o seu grau de evolução. E aquele que ensina, aquele que vai e ensina, como é a proposta do tema, precisa estar atento em relação a isso. E aí, meus irmãos, vamos continuar aqui na reflexão. Aqui embaixo, Emmanuel coloca assim também, que Jesus, ele não foi mestre por causa dessas coisas que o mundo exalta, mas porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando converteu-se em benfeitor. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. É interessante isso, porque a palavra sacrifício, muitas vezes, ela é mal entendida. Muitas vezes a gente ouve, nós temos que fazer o sacrifício em prol do outro. E nós entendemos esse sacrifício como algo pesado, como se a gente estivesse se destruindo para poder ajudar o outro. E não é essa a proposta. A palavra sacrifício vem do latim sacro officio, que significa ofício sagrado, trabalho sagrado. Então, compreendemos que o principal sacrifício que podemos fazer na vida, junto à proposta de Jesus, é quando nós encaramos as nossas ações diárias, todas elas, como algo sagrado, como algo que tem que ser vivenciado com cuidado, com carinho e com atenção. Então, se eu estou conversando com alguém, é importante que eu preste atenção nas palavras que eu estou usando. Se aquelas palavras eu não posso estar agredindo alguém, que eu não possa estar desvirtuando a verdade. Se eu estou levando um prato de comida para alguém que está com fome, que eu possa levar esse prato de comida, mas não só o prato, mas o carinho também, junto com aquela expressão na atitude. Um olhar de carinho, de amizade, não olhar aquele ser que está recebendo ali com um olhar de superioridade. Não, olhá-lo como um irmão. Se eu estou plantando uma horta, que eu possa cuidar da terra com carinho, que eu possa plantar isso com cuidado, sabendo que aquilo vai alimentar alguém. Ou seja, o sacrifício na vida, compreendemos, é viver o ofício, o trabalho diário, as atividades diárias, seja as mais simples, de forma consciente, prestar mais atenção no que fazemos, fazer tudo com carinho, seja falar, seja agir, seja caminhar, seja ajudar, que tudo tenha um sentido de sagrado para nós, porque tudo é sagrado. Quando eu estou brincando com uma criança, isso é algo sagrado. Quando eu estou cuidando de um animalzinho, isso é algo sagrado. Quando eu estou varrendo o templo espírita, isso é algo sagrado. Quando eu estou varrendo a rua, é algo sagrado. Tudo que nós fazemos é sagrado aos olhos de Deus. E quando nós temos essa consciência, quando a nossa mente não está fazendo aquele monte de barulho que faz a gente nem perceber o que a gente está fazendo, quando a gente está com a mente mais quieta, a gente encara tudo como algo sagrado. Então aí, nesse momento, Deus passa a se manifestar para nós através de todas as suas criaturas, porque nós estamos enxergando de verdade. Então vemos que a proposta de Jesus, ele nos revela o Pai no momento que nós entramos nesse estado. Percebem como a gente faz, às vezes, um monte de coisa sem perceber o que está fazendo? Tomar banho, por exemplo. A gente vai tomar banho, quando a gente abre o olho, a gente acabou de tomar banho. Porque a nossa mente estava pensando em tanta coisa que a gente nem percebeu o banho, nem percebeu a água caindo. Na hora de se alimentar, a mesma coisa. A gente engole aquele monte de comida, já pensando onde a gente tem que ir depois do almoço. A gente não aprecia o sabor dos alimentos, não mastiga direito. A gente não conversa, a gente não aprecia o bate-papo, o momento sagrado da alimentação. E assim tudo na nossa vida. Quando a gente está no trânsito, quando a gente está no trabalho, quando a gente está caminhando pela rua, onde a nossa mente está?
A nossa mente está naquilo que estamos fazendo para fazer com cuidado, de forma sagrada, ou a nossa mente está sempre em outro lugar e não aquele onde nós estamos? Então, a proposta de Jesus também é essa. Vivenciar um estado de presença em tudo que fazemos, porque automaticamente tudo vai ficar melhor. Faremos tudo de forma melhor. E aí ele continua aqui. Olha bem essa parte, meus irmãos. Emmanuel diz: se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide ensinai a palavra do Cristo, quer dizer, ide exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Na verdade, quando o indivíduo fala, quando nós ouvimos alguém falar aquilo que já vivencia, a própria vibração da palavra é diferente. Existe um magnetismo diferente quando nós falamos aquilo que estamos vivenciando, ou pelo menos que estamos no esforço em vivenciar, no esforço sincero. Porque perfeitos ninguém somos. Esperarmos adquirir uma perfeição para iniciarmos o trabalho é uma grande ilusão. Por exemplo, estamos aí no trabalho espírita há alguns anos. Se eu fosse esperar me tornar melhor, perfeito para iniciar o trabalho, até hoje eu estaria apenas sentado no sofá assistindo televisão e não estaria no movimento espírita. Nos permitimos estar no movimento espírita atuando porque a nossa busca é sincera, mas sabemos que somos imperfeitos. E sabemos que nós vamos nos melhorando no próprio trabalho. Porque tudo aquilo que falamos, nós somos o primeiro a ouvir. Então, tudo aquilo que falamos, falamos primeiro para nós mesmos. E o convívio com os irmãos, o trabalho de estudo, isso tudo vai nos ajudando a ter forças para fazer essa reforma íntima de que tanto falamos. Então, como dizia Paulo de Tarso, ai de mim se não pregasse o Evangelho. O Evangelho, a divulgação espírita do Evangelho, é o nosso alimento espiritual, que nos dá força para fazermos dentro de nós as mudanças de melhoria que precisamos. Então é importante não ficarmos esperando muito para iniciarmos o trabalho. É importante começarmos já, às vezes de forma pequena, inicialmente, mas começarmos já e deixar que o trabalho vai sendo internalizado e juntamente com o nosso esforço sincero, nós vamos crescendo espiritualmente. Então, desse modo, nós sabemos que todos nós trabalhadores temos as nossas imperfeições. Agora, a nossa busca deve ser sincera. Quando estamos no trabalho, é importante que estejamos entregues a Jesus. Entregues a Jesus significa entregues à proposta sincera do bem. E nesse momento, tudo aquilo que vamos divulgar já vai estar alicerçado daquilo que já estamos experimentando. Quer ver, por exemplo, aprender muito sobre agricultura é conversar com alguém que maneja a terra, que trabalha com a terra. Muitas vezes a pessoa não tem nem grau de instrução, mas ela já tem anos e anos ali plantando e colhendo. Então, quando ela fala para você, ela fala com experiência, ela sabe a hora de plantar e a hora de colher. A pessoa analisa o tempo, sabe como o tempo se movimenta, a chuva, as épocas do ano. Isso é experiência, isso é conhecimento empírico. Da mesma forma, o mecânico, o engenheiro, qualquer pessoa, quando já experimenta determinado conhecimento na sua vida, ela tem mais possibilidade de passar esse conhecimento com mais clareza. E nós sentimos claramente quando alguém está transmitindo um determinado conhecimento, quando aquilo é pautado em vivência interna. É isso que está sendo falado aqui. Quando o indivíduo ele inicia o trabalho com Jesus, de se colocar ali
na posição de ir e ensinar, é importante que esteja fazendo esse trabalho interno constante, para que os seus ensinamentos não sejam apenas palavras ao vento, que seus ensinamentos sejam revestidos de luz, muitas vezes de sacrifício, mas de luz para aqueles que ouvem, para aqueles que estejam presentes. Eu vejo, meus irmãos, que nós temos que agradecer muito a Deus os exemplos de vida que temos na história humana. Já pensou se nós não tivéssemos exemplos na história de um Francisco de Assis? Um homem que lá em Assis, no século XII mais ou menos, vivenciou o Evangelho na flor da pele, mostrou para a igreja da época a importância da humildade sincera com Jesus, onde ele, através da própria vida, mostrou um total desprendimento, um desapego para acessar a consciência mais profunda. Já pensou se a gente não tivesse um exemplo? Os franciscos são bons, né? De um Francisco de Assis e de um Francisco Cândido Xavier. A vida do Chico Xavier é uma vida maravilhosa, uma vida revestida de luz. Não só os espíritas reverenciam Chico Xavier no bom sentido, mas os católicos, os ateus, as pessoas de outras religiões que olham a vida do Chico e sabem que foi uma vida de amor, de dedicação ao próximo. É uma inspiração para nós, espíritas e todos os seres humanos. Esses homens, uma Madre Teresa de Calcutá, que foi lá em Calcutá, na Índia, cuidar daqueles doentes, e quando chegaram perto dela, as pessoas que estavam preocupadas se ela queria converter as pessoas lá da época, perguntaram a ela: minha irmã, qual é a sua religião? E ela falou assim: a minha religião é o amor. Ou seja, não havia intenção proselitista ali de converter ninguém a nada, havia intenção de ajudar. Então esses exemplos de vida, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, um João Paulo II, que iniciou esse diálogo entre as religiões, uma Irmã Dulce, lá na Bahia, um Martin Luther King, que deu a própria vida nessa luta para a igualdade entre brancos e negros, lá nos Estados Unidos, onde o preconceito era muito forte, ainda é. A conquista na legislação humana que ele conseguiu, foi assassinado, mas conseguiu mudar, trazer mais igualdade para aquele povo. Uma vida de Mahatma Gandhi, que também iniciou aquela caminhada rumo ao sal, libertando, de certa maneira, através do seu próprio exemplo, o povo indiano da opressão inglesa. Então a gente percebe que esses grandes mestres, essas grandes pessoas, esses grandes irmãos, eles vieram aqui na Terra para nos ensinar através do exemplo e mostrar que é possível seguirmos um caminho de otimismo, mesmo diante de um mundo tão cruel às vezes. Eles vieram mostrar que existe muito amor no mundo. Não existe só crueldade. Existe crueldade, sim, mas existe muito amor. Existe muita gente fazendo bem. E eu estou citando aqui personalidades que ficaram marcados na história. Mas existem aqueles heróis anônimos também. Existem aqueles missionários anônimos. Aquelas pessoas que nos ensinam através do exemplo, mesmo a sociedade não ficando conhecendo. Por exemplo, aquelas donas de casa, aquelas mães de família que renuncia à própria vida em prol dos filhos, da família. Existem verdadeiras missionárias escondidas por aí. Uns pais de família, ou aquele amigo do trabalho que procura estar sempre colocando os panos quentes para poder controlar a situação entre colegas que brigam. Existe muita pessoa fazendo bem e ensinando para aqueles que estão próximos sem falar.
E aí a gente lembra daquela fala de Francisco de Assis, que eu acho maravilhosa, né? Tudo que vem de Francisco de Assis é lindo, né? O amor aos animais, a experiência do desapego, é maravilhoso. Adoro Francisco de Assis. E tem uma fala dele que eu acho muito bonita, que ela é assim: pregai o Evangelho a todo momento. Se precisar, use palavras. Essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem espírita. É a mensagem do Evangelho. Pregar o Evangelho, ensinar em nome de Jesus, é ensinar através da nossa vibração interna, através dos atos naturais do dia. Não precisa ser grandes atos, basta ser a nossa própria respiração espiritual voltada, internalizada no amor. Porque o indivíduo que ele está em paz, que ele está na vibração do amor e da fraternidade, tudo que vai sair dele vai estar com esse perfume, vai estar permeado por essa paz. Então, automaticamente, ele vai estar trazendo o bem ao mundo, onde ele estiver, muitas vezes sem ele mesmo saber. Essa é a proposta desses grandes homens, que possamos, então, seguir esse trajeto. Nós que somos seres ainda muito imperfeitos, ainda crianças espirituais, que possamos seguir esses exemplos desses seres iluminados, e entre eles o maior, Jesus. Seguir o exemplo de Jesus é seguir o exemplo da luta sincera contra as nossas próprias imperfeições. É seguir o exemplo do perdão, do auto-perdão, da prática do bem, da busca do equilíbrio, para levarmos também o equilíbrio àqueles que estão ao nosso redor. Meus irmãos, já estamos chegando aí ao final do nosso estudo de hoje. Gostaria de agradecer muito a atenção dos irmãos que estiveram aqui conosco. Gostaria de agradecer muito aos nobres, queridos irmãos do Centro Espírita Miguel Arcanjo de Tombos, que nos acompanharam. Esses amigos, estamos com muitas saudades dessa casa aí. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar em breve e estaremos aí uma oportunidade junto com os irmãos para estudarmos juntos. Tudo é um ensinamento, né, meus irmãos? A pandemia está sendo um grande ensinamento. Um deles é percebermos como é importante o contato pessoal, né? Como é importante um abraço fraterno, uma companhia fraterna, aquela presença amiga, como nós estamos tendo praticamente uma superabundância de contato com os aparelhos eletrônicos, né? Necessários nesse momento. E a nossa alma agora está pedindo sairmos um pouco dos aparelhos eletrônicos para termos um contato real no sentido presencial. Talvez esse é um ensinamento que nós estamos tendo com a pandemia, né? Quando isso tudo passar, estaremos juntos novamente. Aos companheiros de Espera Feliz que também estão nos acompanhando, um grande abraço aos confrades e que possamos permanecer nesse caminho com Jesus, sempre. Vou fazer agora uma prece final. Amiga Verônica, muito obrigado, tá? Sempre essa irmã já há muitos anos, né? Estamos aí juntos no trabalho. Se Deus quiser, estaremos indo aí. Agradecemos ao Braulio, que nos ajudou na questão técnica, e a todos os irmãos que já falamos o nome aqui, que se manifestaram. Vamos fazer uma oração final e deixo já aqui aos irmãos de Tombos, quando precisar, estamos à disposição para um novo estudo. Então vamos orar. Senhor Jesus, mestre e amigo incondicional de todas as horas, agradecemos este momento que estivemos aqui. Agradecemos, Senhor, por estarmos em contato com essa doutrina bendita, que o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, o seu próprio Evangelho, possa estar cada vez mais presente em nosso coração, em nosso ser, como mensagem de amor, de luz, de humildade e de perdão.
Que possamos, Senhor, sentir cada vez mais, como sentimos agora, a presença da sua aura em torno de nós, a presença da sua energia de luz que envolve todo o nosso plano. Que essa energia que se espalha por toda parte possa chegar a todo o nosso planeta Terra neste momento, Senhor Jesus. Que a sua energia de paz possa envolver a todos os corações nesse planeta tão sofrido, nesses corações que estão sofrendo, que essa energia de luz possa envolver, trazendo mais esperança, consolação. Que todos aqueles que estão sofrendo neste momento, seja por causa dessa doença, seja por causa da fome, da guerra, da crueldade, dores físicas e dores morais, que eles possam receber, que a sua luz possa se derramar sobre os seus corações e trazer mais fé, mais esperança, mais força para superar os desafios. Envolva a todos nós, Senhor Jesus, que a sua presença, a presença de nosso Pai que está no céu, seja constante dentro de nós. Que possamos ter sempre consciência disso e que essa sociedade possa ir se transformando, internalizando mais o amor, a paz, o seu Evangelho e aqui se tornando um lugar com mais justiça, mais fraternidade, mais bondade, mais amor. Muito obrigado, Senhor, permaneça conosco. Abençoe a nossa casa espírita, abençoe a casa espírita de Tombos, abençoe a casa espírita de Espera Feliz, todas as casas espíritas que são luzes nos nossos caminhos. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, um abraço a todos e até a próxima. Fiquemos todos com Deus.